O que é dependência química? A dependência química é uma doença considerada como um transtorno mental. Os dependentes químicos são vistos como pessoas fracas, de pouca força de vontade, sem bom senso e sem sabedoria. Porém, quando consideramos como uma doença, podemos olhar sobre outra perspectiva, de que se trata de um transtorno em que o portador desse distúrbio perde o controle de uso da substância, e sua vida psíquica, emocional, espiritual, física vão deteriorando gravemente. Nessa situação, a maioria das pessoas precisa de tratamento e de ajuda competente e adequada. É uma doença química pelo fato de que a dependência é provocada por uma reação química no metabolismo do corpo. O álcool, embora a maioria das pessoas o separe das drogas ilegais, é uma droga tão ou mais poderosa em causar dependência em pessoas predispostas, quanto qualquer outra droga, ilegal ou não. Sintomas. A crise de abstinência está entre os sinais de dependência química. Elas acontecem diante da suspensão e privação do uso da substância, o que causa manifestações psíquicas e físicas bastante incômodas, como, por exemplo, fissura, sudorese, tremores, ansiedade, dores, delírios, dilatação de pupila, entre outros. Consequência do uso de drogas. As drogas podem gerar sérias consequências à saúde da pessoa, causando diversas alterações nas estruturas de seu organismo, como doenças cardiovasculares, respiratórias, problemas no fígado, no cérebro e transtornos psiquiátricos, como a depressão ou a ansiedade, e entre muitos outros. Essas substâncias agem no organismo desde o primeiro momento de seu uso. Sendo assim, existem alguns tipos de drogas que são altamente viciantes, que rapidamente pode tornar uma pessoa dependente. Além disso, com o consumo abusivo de drogas, o indivíduo pode acabar desenvolvendo a tolerância, que é quando a pessoa precisa consumir doses cada vez maiores da substância para se ter os mesmos efeitos que tinha antes, o que muitas vezes pode acabar sendo fatal. Desse modo, existem diversos tipos de drogas que geram diferentes efeitos e consequências no organismo do indivíduo. E como isso afeta a sociedade? A dependência química afeta os usuários em que contribui para o aumento da criminalidade, pelo consequente distúrbio da conduta dos seus dependentes, os quais são capazes de gerar na família inúmeras consequências como a negação, isolamento social, brigas e entre outros. E quais são as drogas mais usadas? De acordo com o Global Drug Survey, coordenado pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, as 10 drogas mais usadas no Brasil foram álcool com 84,5%, energéticos com 61,4%, a maconha, que está presente no cotidiano de 50,79% dos jovens avaliados, pastilhas de cafeína com 49,73%, tabaco com 41,35%, LSD 19,5%, tabaco narguilé com 18,28%, cocaína com 12,84%, êxtase com 12,16% e benzodiazepínicos, que seriam calmantes, com 5,2%. Tais resultados apontam um grande abuso de substâncias lícitas, de fácil acesso e com fácil disseminação entre pacientes mais jovens, como, por exemplo, drogas de academia e baladas. Como isso afeta a família? Quando surge a desconfiança ou mesmo a confirmação do uso das drogas por alguém ente querido, os parentes mais próximos entram em estado de completa instabilidade emocional, o que contribui para as brigas de família. É comum e compreensível de entender. Afinal, saber que alguém tão querido desenvolveu um quadro de dependência química é algo muito difícil de enfrentar. Surgem sentimentos de culpa, tristeza, desesperos e revoltas. Acrescenta a esse quadro um lado emocional desequilibrado do dependente em termos de um cenário próprio para a desarmonia, o que torna uma família ainda mais suscetível ao abuso das drogas. Por não saberem como lidar de maneira adequada com essa situação, o vício e a família correm o risco de criar um abismo entre ela e o dependente químico. Como isso afeta o indivíduo? O dependente químico acaba por não conseguir conter o vício, afetando sua vida psíquica, emocional, física e, consequentemente, a sua vida social. As substâncias que atuam no sistema nervoso central, alterando a forma do indivíduo de pensar, agir ou sentir, são denominadas drogas psicoativas. O dependente acaba utilizando pelos mais diversos fatores, indo desde uma simples curiosidade até uma busca imediata de prazer ou alívio de sintomas. Contudo, a maioria desconhece e desacredita do potencial dessas drogas em causar dependência. Quais são os grupos étnicos que mais usam drogas no Brasil e os motivos que levaram eles a serem dependentes? Durante o segundo levantamento domiciliar sobre o uso de drogas
psicotrópicas no Brasil, feito pelo LENAD em 2005, concluiu-se que 27,6% da amostra da população já tinha usado algum tipo de droga, exceto álcool e cigarro, durante a sua vida na região do Nordeste. A região Nordeste representa uma área que possui um grande número de pessoas dependentes de drogas, principalmente as mais nocivas de alto impacto, como o crack, pois essas drogas no Nordeste são mais baratas e possuem efeitos imediatos fortes. Ainda que causem bastante malefícios, muitos nem sabem o que estão usando. Como vimos até 2012, o Nordeste concentra 40% do uso de crack do país. Quando a lei de drogas foi sancionada, o número estimado de presos por tráfico de droga no Brasil triplicou até 2017. Para definir se um preso é usuário ou traficante, de acordo com a lei, um policial, um juiz e um promotor levam em conta a quantidade apreendida, o local e as condições que ocorrem a ação, além de questões sociais e pessoais. Recentemente, em depoimento, o comandante da Rota de São Paulo, Tenente-Coronel Ricardo Augusto Nascimento, afirmou que a abordagem policial em um bairro nobre deve ser diferente da abordagem feita na periferia, o que nos ajuda a refletir sobre o porquê em 2017 os negros correspondem a 61% da população carcerária em um total de 622.200. Uma representação ainda maior do que a população negra no país, estimada em 53%, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio. A lógica policial com a qual o Estado brasileiro tem lidado com a questão das drogas tem raízes diretas na construção social da nação e consequências diretas com a vida de milhares de famílias. São famílias destroçadas pela guerra do tráfico, mães que devem criar seus filhos solteiras, crianças sem seus pais e etc. Tudo isso mostra a dimensão humana facilmente invisibilizada pelos números de um combate que só aumentam a cada dia mais. O recorte de classe social está explícito nessa lógica. São pretos e pobres os que mais sofrem, compõem a massa carcerária, o topo das estatísticas de assassinato e também de adictos, além de revelar a questão da desigualdade social. A dependência química tem cura? Por ser crônica e progressiva, a dependência química não tem cura, porém é possível de tratamento. Atualmente não existe uma única alternativa de tratamento, podendo variar de paciente para paciente. Ao todo, são mais de 80 mil médicos das mais diversas especialidades disponíveis para auxiliar no tratamento do diagnóstico da condição diversas. Qual é o tratamento mais adequado? Para o tratamento de dependência química, normalmente são usadas várias abordagens de psicoterapia, entre elas psicanálise, terapia cognitiva comportamental, terapia em grupo e terapia ocupacional.